Olá, meus queridos. Passado o Enem é o momento da gente se concentrar nas outras provas. Eu sei que vocês são vestibulandos sem fronteiras, né? Sim, este é o nome que eu uso para os senhores. E a gente tem uma das provas mais importantes e, na minha opinião, uma das mais lindas do Brasil, que é a prova de redação da FUVEST, que eu sei que os senhores têm um pouquinho de medo. E por que que os senhores têm medo? Porque, em geral, vocês estão viciados em fazer o texto no modelo Enem. Pode usar a caixa de comentários aqui embaixo para assumir. Você está viciado no modelo Enem? Você consegue fazer um texto e concluir esse texto sem uma proposta de intervenção? Deixa aqui embaixo, por favor, as suas principais inseguranças acerca da prova de redação da FUVEST, porque este é o primeiro de uma série de vídeos sobre essa prova, ok? E aí eu vou montando o roteiro dos outros vídeos a partir do que vocês me pedirem aqui embaixo. Falando nisso, aproveita, gente, e deixa um like nesse vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal, deixa um joinha. Afinal de contas, aqui está uma professora descabelada fazendo de tudo para garantir que os senhores entrem, por exemplo, na Universidade de São Paulo. Se você quer entrar na Universidade de São Paulo, você precisa deixar um like aqui neste vídeo. Bom, o que eu estou preparando para vocês a partir deste vídeo em diante? Na minha opinião, tudo o que vocês precisam saber para se darem bem na FUVEST 2023. Hoje, especificamente, já vou deixar aqui na minha câmera da mãozinha, eu vou fazer uma abordagem geral da prova de redação. Então, aqui uma visão geral da redação. Nos nossos próximos vídeos, eu vou aprofundar. A gente vai trabalhar, por exemplo, entre outros aspectos, quais são as principais estratégias argumentativas a serem usadas. Então, tô pondo todos os nomes aqui, tá? A gente vai ver também quais são as principais estruturas a serem utilizadas, né? A organização da relação entre os parágrafos. A gente vai dar uma olhada também em quais são os recursos coesivos mais indicados. Vou chamar aqui de coesão. E, entre outras coisas, a gente vai ter muito mais coisa, eu vou revisar com vocês as principais estratégias de conclusão, considerando que os senhores estão viciados em fazer conclusão por proposta de intervenção do Enem, que eu sei. Eu sei que os senhores estão viciados nisso, ok? Então, aqui, as estratégias de conclusão. Vou pôr aqui um bonitinho, etc. E aí, já vou começar hoje fazendo a nossa visão geral da redação. E lembrando, gente, não adianta só ficar assistindo meu vídeo, não. É uma prova importante, eu acho uma prova difícil, brilhante por causa da sua dificuldade, mas você precisa também fazer uma parte do serviço. Eu sugiro, por exemplo, que antes da prova você já tenha lido o manual do aluno, bem como tenha acessado os últimos cadernos de prova. Eu fiz exatamente isso para preparar este e os demais vídeos. Eu fui lá no manual do aluno, o último disponível, e dei uma olhada nas últimas 5 provas detalhadamente. E um dos vídeos que a gente vai ter hoje não, né? Que a gente vai ter ao longo desse processo até a segunda fase da FUVEST, vai ser justamente uma análise das questões recorrentes na prova da FUVEST. O que poderia, por exemplo, ser tema, ok? Aproveita que a gente está neste momento falando o que vai ser, que vão ser as cenas dos próximos capítulos, e deixa aqui embaixo o que você gostaria de ver nessa série de vídeos, ok? Posso fazer um vídeo especificamente para você. Então, bora lá para a gente ver essa visão geral da redação que eu elaborei a partir do manual do aluno e analisando os cadernos de provas dos anos anteriores, tá?
Primeira coisa, considerando as últimas provas e considerando o manual do aluno, a primeira coisa que você deve saber é que os critérios para zerar a redação da FUVEST são esses aqui. Deixar a folha de redação em branco, e eu não imagino que você vá fazer isso, né? Vou até já pôr um tiquezinho, eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Fugir ao tema ou gênero proposto. Aqui já temos um elemento mais preocupante. Por quê? Como as provas da FUVEST, em geral, têm temas mais abstratos, a fuga ao tema pode se dar pela sua dificuldade de entender sobre o que tem que escrever. Então, eu já vou trabalhar nos nossos vídeos esses temas abstratos e a importância, havendo temas abstratos, de você fazer duas coisas. Primeiro, uma leitura atenta da coletânea, te dá o recorte temático, a orientação temática, e a segunda questão, a estratégia básica, na minha opinião, para você não fugir ao tema ao longo do seu texto, é usar a estratégia de exemplificação. Teremos um vídeo apenas sobre, como já tinha avisado, as estratégias argumentativas, tá? Então aqui eu vou sugerir para vocês um texto baseado na exemplificação e um outro elemento que é valorizado pela prova da FUVEST, que é um repertório, provar que você é um aluno que tem uma vasta bagagem cultural. E aí você pode eventualmente usar até lá do que você aprendeu para o Enem. E isso também é importante para ajudar a recortar o tema e a argumentação. Então eu vou pôr aqui repertório. No sentido de repertório sociocultural mesmo do Enem. Isso é valorizado e dá para você reaproveitar, tá? E outra coisa, o gênero proposto. O gênero proposto pela prova da FUVEST especificamente é, na verdade, uma tipologia que não existe no mundo real e que a gente vai ter que revisar, né? Que é a tipologia dissertativa argumentativa. Eles falam para você escrever uma dissertação argumentativa, ou seja, um texto que una informação e opinião, tá? Essa parte de informação, geralmente vocês dão conta dela quando vocês apresentam informações sobre o tema. E a parte argumentativa é quando vocês apresentam um posicionamento, uma tese, vocês apresentam comentários sobre aquele tema, tá? Você também vai tirar zero se você escrever menos de 20 linhas. Lembrando, prova da FUVEST vai te dar de 20 a 30 linhas e adicionar elementos verbais ou visuais não relacionados com o tema da redação. Isso daqui eu também não acho que vocês vão fazer lá na hora da prova, então eu já vou pôr um Vzinho do lado, ó. Isso daqui eu não tenho preocupação com vocês. Por quê? Isso daqui é o que o Enem chama de tentativas de anulação. Você fazer uma florzinha na prova, você escrever uma receita de miojo no meio da prova. Eu não acho que vocês estão querendo anular a prova da FUVEST, né? Então, eu vou colocar aqui, isso daqui são as tentativas de anulação. Beleza, a letra tá horrorosa, né, jovens? Mas a vida é isso aí mesmo. Beleza não é nada se não houver um conteúdo adequado. Bom, o que a gente, pegando a última prova da FUVEST e pegando o manual do candidato, o manual do aluno, o que a gente acaba percebendo? Existem algumas características que eu quero destacar para vocês. Em outros vídeos, a gente vai aprofundar essas características. Quais são elas? Considerando que você vai escrever um texto, deixa eu pegar aqui minhas canetas, a paleta hoje é pretos, roxos e cinzas. Me conta qual que deve ser a paleta do nosso próximo vídeo. Então, a gente tem aqui algumas características. Considerando que a FUVEST vai te pedir para escrever um texto de 20 a 30 linhas, a minha sugestão é que vocês façam um texto organizado entre 4 ou 5 parágrafos. A minha sugestão é que, se você já está acostumado a escrever 4 parágrafos lá para o Enem, que foi talvez a prova para a qual você mais treinou esse ano,
Maravilhoso, faz com 4 parágrafos. Se a sua estrutura textual típica tem 5 parágrafos, perfeito também, tá? Isso aqui não é uma regra, não é nenhum critério de correção. A propósito, daqui a pouco a gente vai conversar sobre critérios de correção. Beleza. Então, sugiro 4 a 5 parágrafos. O comando, historicamente, pede para os alunos apresentarem uma dissertação argumentativa, que é um outro nome para um texto dissertativo argumentativo, muito parecido com o Enem. Então, um texto dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo argumentativo, ele deve, como qualquer dissertativo argumentativo, incluir informação sobre o tema e uma opinião sobre o tema, uma tese. E aqui eu já vou começar a fazer diferenças em relação ao Enem. Ainda que, tanto na FUVEST quanto no Enem, você tenha que ter informação e opinião, e eu sugiro, por exemplo, que no seu primeiro parágrafo você já faça os dois explicitamente, tem uma diferencinha que eu vou marcar aqui com uma corzinha diferente, que é o texto dissertativo argumentativo da FUVEST, ele tem título obrigatório. No Enem, isso era facultativo. O comando te manda dar título ao texto. A gente vai conversar nos próximos vídeos sobre as características deste título, tá? Não preocupa, não. Então, título é obrigatório para essa prova. Esse título, ele precisa unir, né, algumas características. O que a gente vai exigir desse título? Que ele seja um título que seja coerente com a argumentação apresentada por você e o tema que você está trabalhando, mas também ele tem que ser um título atrativo. Tem uns truques para garantir coerência, informatividade e atratividade. Outra diferença entre a FUVEST e o Enem, tá? A FUVEST não exige proposta de intervenção e eu até sugiro que vocês não usem a estrutura de proposta de intervenção. Então, aqui não exige proposta de intervenção, porque, em teoria, as provas da FUVEST não têm sempre uma situação problema. Minha sugestão é que vocês usem outras formas de conclusão. A gente vai dar uma olhada nisso. Então, a conclusão por síntese, por retomada, por citação. E você pode até fazer a problematização, mas você não precisa resolver o problema depois. Você pode pegar um tema, que é um tema abstrato, e mostrar quais são os possíveis problemas ali dentro, tá? Ok, então não exige a proposta de intervenção, não exige a situação problema. Uma característica que eu já até dei spoiler é que, em geral, são temas mais abrangentes, mais universais. Temas mais abstratos, abrangentes. E por isso, o recorte temático e o recorte argumentativo fica mais difícil de ser percebido. E, na verdade, você tem maior liberdade de escolha do seu posicionamento, tá? Então, uma característica comum são os temas abrangentes, ok? Quando a gente vai dar uma olhada nos materiais disponibilizados pela FUVEST, eles avisam pra gente que a prova vai ser avaliada a partir de 3 critérios na grade de correção. E aí eu queria mostrar esses critérios para vocês, tanto que eu até já coloquei os aqui. Ó. Bora lá. Bom, a gente tem 3 grandes critérios na prova da FUVEST. Então, desenvolver o tema, falar do tema, deixa eu grifar o que é importante, e fazer uma estrutura, tanto estrutura no sentido de esqueleto, quanto estrutura argumentativa, que corresponda ao texto dissertativo argumentativo. Eu chamo isso daqui de
cumprimento do objetivo. Se você fez o que eu te pedi para fazer e se você falou do que eu pedi para você falar sobre, ok? Então, avalia se o texto segue os padrões do gênero proposto e verifica se a pertinência das informações relativas ao tema e a capacidade crítico-argumentativa do autor. Então, a gente tem lá a estrutura do gênero dissertativo argumentativo, a pertinência, a coerência das informações em relação ao tema e a sua capacidade de ter um posicionamento e defender esse posicionamento. A pessoa é neurótica, esse risquinho tinha ficado torto, então eu vou consertá-lo. Aí, agora sim. O outro é a coerência entre os argumentos. Então, a gente está falando aqui uma questão de conteúdo e a articulação das partes do texto, tá? Ou seja, coerência e coesão, no final das contas, avalia conjuntamente a coerência dos argumentos e das opiniões e a coesão textual, ou seja, a articulação das palavras, frases e parágrafos. Nisso, igualzinho o Enem. Então, os mecanismos coesivos que você usa, sejam os operadores argumentativos, os pronomes demonstrativos, os elementos de retomada, todos devem estar aqui. Deixa eu ver. Eu queria fazer um vídeo de até 20 minutos, tá dando certinho, ok? Último critério, correção gramatical e adequação vocabular. Gramática e vocabulário, né? Avalia o domínio da norma padrão escrita da língua portuguesa e a clareza, a compreensibilidade das ideias. Além disso, é avaliada a utilização adequada do vocabulário, tá? O que é interessante na prova da FUVEST é que na sua grade de correção de redação existe a atribuição de um peso a esses aspectos, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando. A gente tem lá o aspecto 1, vou colocar aqui A1. O aspecto 2, o aspecto 3, na avaliação. A prova de redação da FUVEST vale 50 pontos. Mas esses aspectos compõem esses 50 pontos com uma diferençazinha no seu valor, tá? Então, aqui, o desenvolvimento do tema, a questão da capacidade crítico-argumentativa, vale 4. Então, vou multiplicar aqui por 4. Coerência dos argumentos, a coesão, a articulação, vale 3. Peso 3. E correção gramatical e adequação vocabular, basicamente, vale 3. E os corretores avaliam a sua redação de 1 a 5, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Você pode receber 1, 2, 3, 4 e 5 em cada um desses elementos. Vamos fazer aquele momento matemática. Então, o primeiro critério vale 20 pontos, o segundo, 15 pontos e o terceiro, 15 pontos. Se você somar, o total, 50 pontos, tá? Essa é uma característica importante, essa é uma característica, né? Na verdade, essas são características previstas na grade de correção, mas eu queria, a partir de conversas nos bastidores, com algumas pessoas que afirmam ser corretores da FUVEST, mas que eu não sei se são corretores de verdade, eu acrescentaria algumas observações àquelas características que eu tinha colocado ali, tá? Considerando que os temas são abstratos e abrangentes, é muito comum que os alunos viajem um pouco nos textos. E aí, existem duas estratégias que eu acho interessantes para você não viajar na sua argumentação. Exemplificação. Quem é meu aluno no Enem sabe que eu falo assim, toda vez que o tema for mais abstrato, você vai se perguntar assim, como isso se manifesta na contemporaneidade? Como que a gente observa isso no dia a dia? Então, vou colocar isso na FUVEST também, tá? Então, a gente vai pedir para você colocar no seu texto como isso se manifesta ou é percebido no dia a dia, no mundo concreto. Uma outra estratégia para temas abstratos e abrangentes é apostar na citação. Que é como se eu te perguntasse assim, o que
ou quem tratou disso. Se a gente está falando, por exemplo, sobre o papel do riso, as diversas faces do riso, que foi até o tema de redação da FUVEST 2022, tema que eu vou comentar detalhadamente para a gente tirar alguns truquezinhos. Quem ou o que tratou do riso? Quais são as manifestações, os exemplos concretos do riso? Então, na minha opinião, essas são, opa, errei a câmera, são duas estratégias interessantes para esse texto que é mais viajado, que é mais abstrato, mais abrangente, tá? O que é interessante é que, a partir da citação, você pode reaproveitar todo aquele repertório sociocultural que você construiu na sua preparação para o Enem. Então, você pode citar filósofos, sociólogos, historiadores, poetas, filmes, músicas que comprovem seu ponto de vista. E eu já vou dar o spoiler de um outro vídeo. Quando eu junto, e aí eu estou usando a corzinha de propósito, quando eu junto a característica de ser título obrigatório com a citação, a minha dica é: tire o seu título do trecho mais chamativo, mais erudito, mais diferentão, mais ousado da sua redação. Se você, por exemplo, no texto da FUVEST sobre as diversas faces do riso, você falou que uma das funções do riso no passado e que se observa na contemporaneidade é a questão de dar leveza a assuntos pesados, você poderia fazer, por exemplo, uma intertextualidade e colocar como título A Insustentável Leveza do Ser, que é um livro do Milan Kundera e que pode ser, por exemplo, abordado na sua argumentação. Então, a minha sugestão, tire o seu título, vou até anotar isso, eu tô dando spoiler demais, né, jovens? Eu não sou uma professora, eu sou uma mãe. A Amora deve estar com ciúmes agora. Daquilo que tem de mais ousado no seu texto. Por exemplo, uma metáfora. Por exemplo, uma ironia, uma citação direta ou indireta, entre outros elementos de ousadia argumentativa, ok? Bom, estamos chegando ao fim deste primeiro vídeo. Gostaria de lembrar os senhores que nós vamos fazer muito mais coisas juntos ao longo destas semanas até a prova da FUVEST, tá? Teremos já, então, visão geral da redação feita. A gente vai dar uma olhada nas estratégias argumentativas, nas estruturas, na coesão, na conclusão, etc. E eu já te aviso qual será o tema da nossa próxima videoaula fulvestiana. Eu vou fazer uma análise aprofundada da prova de 2022. Porque não dá para a gente enfrentar um desafio sem saber qual é detalhadamente o desafio. Eu peguei a prova de 2022 e mastiguei para os senhores, ok? Deixa aqui embaixo o que você achou dessa nova série de vídeos para a FUVEST, o que você quer ver ao longo dessa série de vídeos. Aproveita e ativa as notificações, se inscreva no canal, deixa aquele like, aquele joinha, aquele maravilhosa Jana aqui embaixo. Um beijo, eu amo vocês.